você acessar. Eu vou ler o edital de convocação para aprovar. E aí a gente... Bom, eu acho que é melhor fazer a lista, a primeira chamada nominal, porque eu acho que a gente não tem quórum ainda. Você faz, Sandra, por favor? Som? Tá. Então, vou fazer a chamada nominal, tá? Dos conselheiros presentes. Então, vamos lá? Conselheiros titulares de entidades sem CNPJ. Temos Antônio Carlos Munhoz. Não chegou. Benedito Antônio Pazzinatti. Presente, professor. Fernanda Sense Queiroz. Laura Luiz Nunes dos Santos. Ariane Queiroz de Sá. Presente. Alessandro Pereira de Paula. De Paula, presente. Alessandro De Pereira. Paula, não é isso? Isso, Certo? isso. Adilelso Fagundes Pereira. Presente. Valdirene de Mira da Silva. Presente. Sandra Elisa Rodrigues Guimarães justificou. Sandra Ramalhoso. Eu. Ah, de casa vai faltar. Conselheiros suplentes de entidades sem CNPJ. Vanessa Cornélio justificou. Mariana Macedo de Melo. Michele Aparecida de Freitas Novelli. Presente. Vanderlei Marques de Assis. Renato Moreira dos Santos. Presente. Conselheiros titulares de entidades com CNPJ. Luiz Felipe de Guarda justificou. Renê da Costa Quintas Oliveira. Milton César Calef. Presente. Célia Castro justificou. Luciana Trindade de Macedo. Vera Lúcia Miller Bertoli justificou. Alex Martins de Andrade. Claudineide Barros Rodrigues. Presente. Camila Indalécio. Pablo Urcílio. Conselheiros suplentes de entidades sem CNPJ. Diego Ladeira Bento. Presente. Lucide Fátima Ferreira Galego. Presente. Oliver Matias Mandel. Fernanda Zanella de Paula. Odair José Belarmino. Do governo, conselheiros governamentais. Fernanda Guardiano. Carlos Alberto Dorazio. Cristiane Lamin. Marina Marinho. Eliana Moreira. Doris Dalvas Jardim. Presente. Shirley Carolina Duarte. Carlos Leonardo Costa de Souza. Rafael Calumbi Rodrigues. Wendel Roger de Mariano. Justificou. Mariana Rodrigues da Silva. Tatiane Ramos de Lira. Rodrigo Gouveia Ferrão. Raquel Zaikaner. Fátima Regina Patrocínio. Justificou? Diane Carme Pontes. Amanda de Felice Satélites.
Fátima Regina Bernard, Renata Flores, doutora Renata Flores de Piriçá, doutor Carlos Henrique Aciron Loureiro, doutora Bruna Ribeiro Dourado Varejão e a doutora Natália Rosalém Cardoso. Camila chegou. São 10 titulares. 1, 2, 3, 4 e 4 suplentes. 14. Foi votação. Ó, Todos. tem 14. Falta 2, né? Pelo menos. O Oliver tá chegando? Tá? Tá. Então, olha, nós vamos aguardar mais um pouquinho. Temos 14 pessoas presentes. Faltam pelo menos 2 que estão fora, tá? É. A Laura tá chegando e o Oliver tem série aí na ata. A gente já vai ter os 16. Mandando mensagem pro pessoal da casa do A minha filha respondeu para criança. Ó, chegou o Ferrão. A foto. Grande Rodrigo. Chegou então o Rodrigo Ferrão, do governo. Bom dia. Aí falta mais um. Sobreviveu, Ana? Acho que ela que quer sentar. Olha, gente. Vem, vamos ver. Vem. Ah, gente, bom dia, meninas e meninos. Bom dia. Dito, tudo bem com você? Que é grande Rodrigo. Mas ainda chegando a Laura e o Oliver. Ai, não acredito, a pessoa da justiça também tá chegando. Ai, que bom. Ela fez um pouco. Então a gente vai ter hoje é decreto, né? Por isso. É, pode ser. Quer falar? Falta só. Próximo que chegar, você pode transpagar. As carnes servem. Cai no conta, meu amor. Ah, temos que mudar esse Temos que ser. A gente só é assim. Chegou o Rodrigo e o Flávio. Aí meu filho vai fazer outra coisa. Liga esse povo.
nós estávamos só aguardando dois conselheiros chegarem, aí como o Rodrigo chegou, bom dia, Rodrigo. Bom dia. E a Camila também chegou, então completou, né? Então, É verdade, Camila entrou. É. verdade. então dá para a gente seguir. Bom, nós temos agora a leitura e aprovação da ata. Todos receberam a ata? Leram? Sim. Fizeram as suas considerações? Então agora eu pergunto, podemos aprovar sem ler, confiando que vocês leram e concordam? Ou vocês preferem que nós leiamos a ata e para aprovar? Podemos aprovar então? Se aprovar, todo mundo fica constante. Então, em caráter de votação, se todos concordam com a ata, permaneçam como estão. Se alguém tiver em desacordo, que se manifeste levantando a mão, por favor. Obrigada, Camila. Aprovado, então. Só Obrigada, faltava gente. esse jeito de falar pra gente ficar em pé. Ontem o pessoal pediu para ficar em pé, né? Eu ia contar que ele ia botar. Bom, aí nós temos, eu vou fazer a leitura do edital. Edital de convocação, 10ª reunião ordinária do CAPCD, biênio 2025 a 2027, conforme disposições gerais do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, convocamos os conselheiros e as conselheiras titulares e suplentes para participarem da 9ª reunião ordinária do CAPCD, que se realizará em 27 de fevereiro de 2026, das 9 às 13 horas, no segundo andar do mini auditório Franco Montoro, na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Cito a Avenida Mário de Andrade, 564, Portão 10, Barra Funda, São Paulo, com a seguinte pauta. Horário das 9 às 13, ponto 1 de pauta, chamada nominal dos conselheiros. 2. Leitura e aprovação da ata da 9ª reunião ordinária. 3. Palestra sobre o movimento social das doenças raras do estado de São Paulo, pela Casa Hunter, a palestrante é Andréia Bessa. Ponto 4. Apresentação e votação da minuta do decreto do CAPCD. Apresentação do calendário de reuniões ordinárias do ano de 2026. Ponto 6. Informes sobre o calendário eleitoral. E 7. Encerramento para o almoço. São Paulo, 13 de fevereiro de 2026. Atenciosamente, Ariane Queiroçá, presidente. É isso. Todos aprovam o edital? Sim. Obrigada. Uma observação, presidente. Pois não. No início, nós estamos na 10ª reunião, certo? Certo. Se não me engano, você leu o nome. Não, eu acho que... A ata da nona. A ata da 9ª. Bom, o ponto de pauta seguinte, uma vez que a gente já aprovou a ata, né, seria a palestra do Movimento Social de Doenças Raras do Estado de São Paulo, da Casa Hunter. A palestrante, a Andréia Bessa, ela ainda não chegou. Então, eu proponho aqui uma inversão de pauta para a gente apresentar e votar primeiro, logo, a minuta do decreto do CAPCD. Eu gostaria de colocar em votação, se todos estiverem de acordo com a inversão de pauta aqui, até a nossa convidada palestrante chegar, eu peço que quem concordar permaneça como está, ou, no caso, se manifeste levantando a mão. Ok. Então, todos de acordo? Verdade. Hoje nós temos 3 visitantes aí ilustres. Eu até gostaria que eles se apresentassem antes da gente começar a leitura da nossa minuta. Por favor, amigos. Por favor, venha até aqui na frente, que a gente faz a transmissão pelo Facebook e é necessário que a senhora... O pessoal da Positiva. Se
Vem mais pra cá, se a senhora for em frente do intérprete. Aí tá ótimo. Isso, vira pra lá. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, a convite do conselheiro Milton Calef, né? Eu sou de Araras, Rosa Maria Scanavini, vereadora da cidade de Araras. Além de vereadora, eu sou procuradora especial da mulher lá e tenho muito carinho pela pauta da deficiência. Então, o Milton carinhosamente me convidou para poder estar aqui e poder conhecer um pouquinho, né, do que o Conselho Estadual pode oferecer e oferece para todos vocês. Então, eu agradeço muito o convite. Muito obrigada. Nós agradecemos a sua presença. Bom dia a todos, meu nome é Marcos Feriano, eu sou advogado, sou especialista em ações contra planos de saúde, SUS, aposentadoria e direito de PCDs. Também sou de Araras. Quero agradecer primeiramente o Milton por ter feito esse convite para nós estarmos aqui nessa manhã, compartilhando com vocês e conhecendo cada vez isso que é tão importante, o direito das pessoas PCDs. Quero me autodescrever, sou um homem branco, mais ou menos 1,80 m, estou utilizando sapato marrom, calça preta, blusa social branco e preto. Muito obrigado. Se salvou pelo branco e preto. Você é corintiano, né? Bom, vamos dar sequência então. Essa inversão de pauta aqui. E, bom, vamos lá. A Comissão de Justiça, ela se debruçou sobre a renovação do decreto, né, deste colegiado, e nós convocamos todos os membros da Comissão de Justiça, onde apresentamos a minuta. Os membros presentes da comissão que participaram, todos puderam fazer as suas considerações, os seus acréscimos e também os seus questionamentos. Então, portanto, hoje nós estamos trazendo para este colegiado para a ciência e a aprovação de vocês. Então, hoje nós não vamos mudar nada que esteja nessa minuta, porque uma vez que ela foi montada e feita e analisada pela Comissão de Justiça, então nós vamos passar ela pelo pleno para a ciência de todos e na sequência nós encaminharemos para o jurídico aqui da casa, da secretaria e posteriormente vai para o secretário, né, para a devida aprovação. Então eu vou fazer a leitura da minuta e vocês podem seguir pelo telão. Minuta do decreto para alteração do regime jurídico do CAPCD. Decreto número de 2025, isso daí quem vai colocar depois a Casa Civil, né? Então, altera o decreto 40.495 de 29 de novembro de 95 e dispõe sobre a organização do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência e providências correlatas. Tarcísio Gomes de Freitas, governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta. Artigo 1. O Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência é um órgão colegiado de caráter permanente e consultivo, composto por representantes da sociedade civil e do governo do Estado de São Paulo, vinculado administrativamente à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Artigo 2. Compete ao Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, inciso 1, elaborar e definir diretrizes da política estadual dos direitos da pessoa com deficiência, fiscalizando as ações
de execução, observadas as linhas de ações e as diretrizes estabelecidas na Constituição Federal, na Lei Brasileira de Inclusão 13.146 de 2015, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo da ONU, nas demais legislações e tratados internacionais e supranacionais, federal, estadual e municipal, com documentos resultantes das conferências nacionais, estaduais e municipais e demais fóruns de participação em diversas instâncias. Inciso 2. Zelar pela aplicação da política estadual dos direitos da pessoa com deficiência, exigindo a adoção de medidas efetivas de proteção e reparação junto aos órgãos competentes. 3. Propor estudos, monitorar e avaliar a execução das políticas intersetoriais e transversais para a pessoa com deficiência e seguir os resultados conforme critérios estabelecidos pelo CAPCD, subsidiados também pelos conselhos municipais da pessoa com deficiência. 4. Emitir parecer sobre assuntos ou questões da sua competência que lhes são enviadas por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgãos públicos e privados e por outras instâncias. 5. Receber e encaminhar por vias oficiais denúncias e reclamações formuladas por qualquer pessoa ou entidade quando ocorreram ameaças ou violações de direito das pessoas com deficiência, garantidos e previstos nos diplomas legais mencionados no inciso 1, indicando e subsidiando o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sobre fatos que constituam objeto de demanda judicial. 6. Acompanhar e orientar os Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo quanto aos órgãos estaduais, municipais e entidades não governamentais para tornar efetivos os princípios e diretrizes e os direitos estabelecidos nos diplomas legais do inciso 1. 7. Acompanhar e elaborar a execução das propostas orçamentárias do PPA, que é o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, do Estado, indicando modificações necessárias à consecução da política formulada para a promoção dos direitos da pessoa com deficiência, incentivando também os conselhos municipais a participarem de forma similar do orçamento participativo em seus municípios. 8. Elaborar um plano de ação a cada biênio, aprovando pelo voto de no mínimo 50% mais um dos seus membros titulares. É o 8, né? Isso. Elaborar um plano de ação a cada biênio, aprovando-o pelo voto de no mínimo 50% mais um voto de seus membros titulares. 9. Elaborar seu regimento interno, aprovando-o pelo voto de no mínimo 50% mais um voto dos seus membros titulares. 10. Fomentar e implementar a regionalização no Estado por meio das 5 macro-regiões, formando subnúcleos regionais para facilitar a proximidade com os conselhos municipais, viabilizando câmaras técnicas, fóruns regionais, comitês, grupos de trabalho, demais formas de organização da sociedade civil, reconhecendo a legitimidade dessas instâncias por meio de credenciamento, conforme a relevância das articulações locais e nos termos previstos no inciso 9. 11. A cada quadriênio, 4 anos,
O Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência convocará a Conferência Estadual e as municipais em consonância com as normas ditadas pelo Conselho Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência, o CONAD, ou ao Ministério a que seja vinculado. Parágrafo único. A convocação e a realização das conferências estaduais a serem realizadas contará com o suporte incondicional da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Artigo 3º. O Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência será composto por, primeiro, 10 titulares e 5 suplentes, representantes de movimentos sociais de pessoas com deficiência, atendendo à globalidade das deficiências. 2. 10 titulares e 5 suplentes, sendo pessoas com deficiência, representantes de organização social, comprovadamente em atividades com no mínimo de 2 anos, sendo prestadoras de serviço às pessoas com deficiência, atendendo à globalidade das deficiências. Terceiro, 15 representantes e seus respectivos suplentes do governo estadual, sendo indicação preferencialmente de pessoas com deficiência ou seu representante direto legal pertencente aos seguintes órgãos: A. Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. B. Secretaria de Estado da Educação. C. Secretaria de Estado de Saúde. D. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. E. Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. F. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. G. Secretaria de Estado de Esporte. H. Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos. I. Secretaria de Estado de Cultura, Economia e Indústrias Criativas. J. Secretaria de Estado de Turismo e Viagens. K. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. L. Secretaria de Estado da Segurança Pública. M. Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento. N. Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. O. Casa Civil. Só a título de esclarecimento, vocês podem ter observado que aumentaram as secretarias, certo? O número de secretarias. Por que nós fizemos isso? Para poder dar real paridade para o Conselho, porque ele não estava paritário até então, né? Então, foi por conta disso, se vocês tiverem observado isso. Parágrafo 1º. Serão convidados a participar do Conselho um representante e seu respectivo suplente do Ministério Público do Estado de São Paulo, um representante e seu respectivo suplente da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, um representante e seu respectivo suplente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB de São Paulo, OAB São Paulo, um representante e seu respectivo suplente das universidades estaduais que tenham atuação na área, todos com direito à voz, mas sem direito a voto. Parágrafo 2º. Os membros titulares e suplentes a que se refere o inciso 1 do artigo 3º serão escolhidos por meio de processo eleitoral próprio, através da criação da comissão eleitoral, sendo considerados eleitos os mais votados, atendendo à globalidade das deficiências. Parágrafo 3º.
Os membros a que se refere o inciso 3º deste artigo serão indicados pelos secretários de Estado das respectivas pastas. Tais profissionais, prioritariamente, devem ser funcionários públicos de carreira, ter conhecimento técnico na área de atuação e, preferencialmente, que seja uma pessoa com deficiência. Parágrafo 4º. Os membros eleitos da sociedade civil e os indicados pelo governo para compor o colegiado serão reconhecidos pelo governador do Estado por meio de decreto para um mandato de 2 anos, permitindo sua recondução. Parágrafo 5º. As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas, porém são considerados como serviço público de alta relevância. Artigo 4º. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a qual o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência está vinculado administrativamente, com aporte financeiro, com a finalidade de assegurar o orçamento necessário para o funcionamento do Conselho. Artigo 5º. O Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência terá a seguinte estrutura. Então, da estrutura: A. Colegiado. B. Mesa diretora. C. Comissões temáticas e grupos de trabalho. D. Gabinete técnico administrativo. Parágrafo 1º. O Gabinete técnico administrativo e seu corpo de servidores devem ser cedidos e mantidos pela Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência. Artigo 6º. A mesa diretora será composta: 1. Presidente. 2. Vice-presidente. 3. Primeiro secretário. 4. Segundo secretário. Parágrafo 1º. A mesa diretora será eleita na primeira reunião extraordinária convocada para esta finalidade no prazo máximo de 15 dias após a nomeação. Parágrafo 2º. A eleição da mesa diretora em sessão presidida pelo representante da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou outra que a substitua, dar-se-á mediante escolha dentre seus membros titulares, por voto de maioria simples, para ocuparem os cargos pelo período de 2 anos, permitida uma recondução por igual período. Parágrafo 3º. Os membros da mesa diretora, eleitos após 2 mandatos consecutivos, em caso de recondução, será necessário pausar uma gestão de 2 anos. Parágrafo 4º. Os eleitos tomarão posse imediatamente após a proclamação do resultado, na mesma sessão que lhes será dada pelo colegiado. Parágrafo 5º. Perderá o mandato no Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência o conselheiro que: A. Tomar posse nos 2 meses subsequentes à sua nomeação. Esse é não? Não tomar. É não tomar posse. Deixar, né? Ausentar-se de 3 reuniões ordinárias ou extraordinárias consecutivas. Ausentar-se de 5 reuniões ou ordinária ou extraordinária, alternadas no prazo de 1 ano, salvo mediante justificativa por escrito e aprovada pela plenária do Conselho. Parágrafo 1º. No prazo de 90 dias a partir da posse,
da mesa diretora, a mesma deverá apresentar o plano de ação com a colaboração e aprovação dos membros titulares do Pleno do Conselho. Parágrafo 2º. O regimento interno do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência deverá ser atualizado em Assembleia Geral, sendo aprovado com quórum de 50% mais um voto dos seus membros titulares e publicado no Diário Oficial no prazo de 120 dias a partir da publicação deste decreto. Parágrafo 3º. Anualmente, a mesa diretora enviará a previsão orçamentária para a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, visando o suprimento das despesas necessárias para todas as ações do Conselho Estadual para assuntos da pessoa com deficiência. Artigo 7º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Revoga-se o decreto estadual número 40.495, de 29 de novembro de 95. Tarcísio Gomes de Freitas, governador do Estado. Então, gente, agora eu vou abrir para esclarecimento de dúvida, tá? Mas a gente não vai fazer mudança no texto. Alguém tem alguma dúvida em relação ao decreto? Ninguém? Bom, então, abrindo para caráter de votação, tá? Chamamento nominal? O Dito acha melhor fazer a votação por chamamento nominal. Você pode pegar a lista de presença aí, por favor? Quer que eu chame? Pode chamar. Então, vou chamar os conselheiros presentes. Se alguém chegou e, por um acaso, eu já tinha feito a lista de presença, por favor, me avise. Eu já coloquei a Laura, já coloquei o Oliver, já coloquei a Luciana e você, o Renê. Tá? Gente, lembrando que quem vota é os titulares, tá? Perfeito. Certo? Então vamos lá. Então vamos lá. Eu vou chamar nominalmente, aí a pessoa diz sim ou não à aprovação. Ou se abstém. Ou se abstém, tá? Desse, da aprovação desse, desse decreto, tá bom? Cada minuta. Então vamos lá. Benedito Antônio Pazinati. Sim. Laura Luiz. Sim. Ariane. Sim. Alessandro Pereira de Paula. Saiu. Sim. Não, vamos tentar depois. Tá, o Alessandro ainda não voltou, né? Secretário, faz favor, senta conosco um pouquinho. Adilelson. Sim. Valdirene. Sim. Eu. Sandra Ramalhoso, sim. Michele. Não. Suplente não voto. Mas viu? São meus titulares. Renê da Costa Quintas. Sim. Milton Calef. Sim. Luciana Trindade. Eu me abstenho.
Claudinei. Pela aprovação, sim. Camila Ingalese. Sim. Representantes do governo, Doris Dalva. Sim. Rodrigo Ferrão. Sim. Algum titular que eu não chamei? Sim, uma abstenção. Tem que colocar o suplente. Pegar o suplente. Primeiro suplente, no caso Diego sobe, aí ele pode votar. Sim. Pela aprovação, Diego pela aprovação. Ele é com o CNPJ da Solidaridade. E a Lucy, é a segunda? A Lucy que é a segunda? Ou a Olha a Vanessa? lista, é a Vanessa do outro. Mas ela não está. É, a Vanessa não está, então é a Lucy. E a Michelle. Tá. Lucy, você aprova? Para aprovação. Tá. Michele. Sim, aprovar. E o Oliver Renato. Tem, mas aí já deu 15, né, Sandra? Já deu 15. Bom, então vamos, o nosso minuto aqui foi aprovado, aí agora a sequência nós vamos encaminhar, né, por meio do processo eleitoral, o processo jurídico da minuta, e vamos encaminhar para o secretário, também para o jurídico, e aí depois aguardar a aprovação do mesmo. E agora eu quero cumprimentar o nosso secretário aqui. Feliz Ano Novo, né? Essa é a nossa primeira reunião. Seja bem-vindo, secretário. Muito bom ter o senhor aqui conosco. Dá uma saudação Libras, para o Libras. pessoal. Libras. Um pouquinho. Mais. Bom dia. Bom dia. Alegria estar com vocês agora, nesse começo do ano. Agora passou o carnaval, agora começa tudo a voltar ao normal, né? Então, um prazer revê-los, prazer estar com vocês. Esse ano é um ano que a gente vai ser bastante intenso, porque além de ser o último ano do governo, portanto, você tem todo um trabalho prévio que foi sendo desenvolvido e vai se consolidando. Também vai ser um ano que nós temos Copa do Mundo, temos feriados, então a gente vai ser um ano bastante corrido. E nós estamos aí nessa batida com alguns projetos que são consolidados, né? Por exemplo, no museu, essa semana acaba a última semana de exposição dos 30 anos do Comitê Paralímpico Brasileiro. Aí vai sair, vai entrar, já convido a todos, que eu recebi ontem à noite a confirmação da data, que é o da Fundação do Inovil, que vai fazer o que estava aqui dia 13 de março, depois eu confirmo a data, porque eu realmente recebi os 80 anos e vai fazer a exposição da Fundação aqui, vai ser muito legal. Vai ser a exposição da Fundação aqui. E essa exposição vai ficar agora em setembro, depois a gente está preparando a exposição agora não tenho certeza, porque esse ano tem 10 anos do Centro Paralímpico e tem 15 anos do time São Paulo. A gente vai fazer a exposição dos dois, não lembro, não tenho segurança se primeiro vem acho que primeiro 10 anos do Centro Paralímpico e depois os 15 anos do time São Paulo. Aliás, semana que vem começa os Jogos de Inverno Paralímpico, nós temos 8 atletas da delegação brasileira, 4 são atletas do time de São Paulo. A gente vai estar na torcida para o Brasil, vai estar na torcida especialmente para esses atletas. Nós temos muita atividade no Centro Terra e no Centro da Cidadania da Pessoa com Deficiência. E aí, essa informação para vocês, porque no contato com vocês, com as suas prefeituras, nós estamos recebendo constantemente prefeitura para conhecer as políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência, voltadas ao autismo,
e também para pedir cursos de formação e qualificação dos servidores públicos. Então, nós ontem, foi ontem ou de ontem, nós recebemos Cotia, mas também nós já tínhamos feito em Guaratinguetá, há uma semana atrás, foram 1.000 servidores públicos do Guaratinguetá, foi feito lá em Guará. Nós temos feito em Marília, que são 400 servidores públicos. Então a prefeitura pede para a gente, fala assim, olha, eu tenho uma demanda, no caso de Marília foi de cuidadores contratados para atuar na área da educação. Então ele foi fazer uma qualificação desses cuidadores. Enfim, é uma atividade que tem dado bastante resultado e através disso a gente tem fortalecido toda a rede de proteção, seja a pessoa seja outros. Nosso querido presidente, eu quero testemunhar aqui que tem viajado muito no estado de São Paulo, a gente tem muitos eventos que nós temos feito. Ela tem participado e a gente vai retomar os eventos agora. Nós estamos retomando esses eventos agora, são eventos também que levam a programa da Secretaria do Interior. E também, se tiver cidades que vocês querem indicar, que ainda está faltando esses programas, fala para o nosso presidente passa para a gente. Enfim, é um ano bastante rico, que seja um ano de muito sucesso, de muita inclusão, de muita conscientização, e que a gente possa, ao final desse ano, quando fizermos os outros anos, a gente possa estar aqui comemorando novas conquistas, novas ações, novos programas em prol das pessoas com deficiência da nossa associação. Era isso, obrigado. Como sempre, é muito bom, né, ter o senhor aqui, ouvir o senhor. E é isso, fique à vontade, continue conosco, não sei se o senhor consegue. Ok. Oi? Sim. Nós temos a vereadora de Araras, ela também está aqui conosco, ela veio nos visitar, a Rosa, né? Rosa. E ela nos veio nos conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui. Bem-vinda mais uma vez. Então, nós, como ponto de pauta aqui, nós temos agora uma palestra, né, esse mês, amanhã, na verdade, seria o dia 29, mas como esse mês não tem o dia 29, é o dia dos raros, né, o dia dos raros. Então, nós convidamos a Casa Hunter para estar conosco aqui, fazendo uma palestra, né, falando sobre o movimento social das pessoas com doenças raras. Eu gostaria de convidar a Regina para estar aqui conosco, ela que vai ministrar essa palestra. Por favor, Regina. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, de falar sobre doenças raras. É um prazer estar aqui com vocês todos. Eu sou uma pessoa branca, de cabelos dourados, cabelo curto. Estou vestindo uma camiseta preta da Casa Hunter, uma calça jeans. Gostaria de falar, eu, na verdade, a Andréia Bessa, que é advogada da Casa Hunter, que foi convidada a participar aqui dessa reunião com vocês, mas ela não pôde vir, então eu estou aqui no lugar dela. Gostaria só, não sei se eu poderia chamar de uma palestra, mas gostaria só de trazer algumas reflexões sobre a questão das doenças raras, né, dos pacientes com doenças raras. Os pacientes com doenças raras fazem parte de uma população muito carente de
vários tipos de assistência no nosso país, no mundo, não é só no nosso país, não, é no mundo, né? São pacientes que passam por muitas dificuldades para obtenção do seu diagnóstico, para condições melhores de qualidade de vida, pacientes que têm muita dificuldade de encontrar serviços que possam atendê-los. As doenças raras são pouco conhecidas na população geral e, inclusive, na população dos profissionais de saúde. Então, doenças raras também são desconhecidas entre profissionais de saúde. Então, esses pacientes, eles têm muitas dificuldades de encontrar profissionais que possam atendê-los, serviços que possam atendê-los da forma como eles necessitam. Eles não podem ser tratados como qualquer outro doente ou como qualquer outra doença. Eles precisam de cuidados específicos, condições específicas de tratamentos para as suas condições de doença e para a sua qualidade de vida, né? São pacientes que têm a vida totalmente afetada. Muitas das doenças raras são genéticas, têm origem genética, elas são muitas vezes progressivas, elas afetam toda a vida do paciente e da sua família. Então, é uma população que não só o paciente, mas também a sua família precisa de assistência, precisa de cuidados, precisa de atenção. Então, eles não podem ser tratados da mesma forma. E o trabalho da Casa Hunter tem se voltado muito para justamente conscientizar a população em geral, população médica, profissionais de saúde, os órgãos, órgãos públicos da saúde, órgãos decisores, como órgãos decisores sobre medicamentos e tecnologias, como a Anvisa, a Conitec. Então, a Casa Hunter tem procurado fazer um trabalho intenso para adquirir condições melhores de tratamentos e serviços e qualidade de vida para esses pacientes, né? A Casa Hunter é uma ONG, né? Ela existe desde 2014, ela foi fundada por um casal que teve uma criança com uma doença rara e encontrou inúmeras dificuldades para o seu diagnóstico, encontrar os serviços que pudessem tratar tratamentos, exames, e viram que essa era a dificuldade de todas as outras famílias com pacientes com doenças raras. E aí, então, esse casal criou a ONG com o objetivo de trabalhar nessa questão das doenças raras de forma global, no país, né? Então, a gente tem trabalhado em diversas questões do poder público, da saúde pública. E nesse momento, a gente está trabalhando, está propondo um trabalho junto a gente está propondo uma frente parlamentar, um trabalho junto à frente parlamentar da Alesp para a criação de um estatuto estadual das doenças raras, né? A proposta desse estatuto é consolidar tudo o que nós temos em termos de políticas públicas de atenção a pessoas raras, né? E dessa forma organizar tudo que se oferece, né, no Estado para os pacientes com doenças raras, organizar essa rede de apoio para doenças raras, consolidar o que a gente já tem, o que já existe, né, e criar novos serviços que ainda não existem, que ainda são necessários para essa população das doenças raras, né. E junto à Fiocruz,
nós conseguimos articular também uma parceria de transferência de tecnologia para o Brasil, e onde o objetivo é a terapia gênica, com um preço que é o que todos nós queremos, né? Quer dizer, é a melhor proposta de tratamento para um paciente com doença rara ou doença genética, né? É a terapia gênica. Então, a gente está trabalhando isso junto com a Fiocruz para trazer essa tecnologia para o Brasil, e onde a terapia gênica teria um preço acessível para os nossos pacientes brasileiros, né? Então, são diversas ações que são necessárias, e a Casa Hunter tem trabalhado intensamente nesse sentido, e se coloca à disposição e conta com a parceria da Secretaria. Muito obrigada. Agora um minutinho aqui, eu gostaria de abrir, se o pessoal, se algum dos conselheiros ou convidados tiverem alguma pergunta para fazer. Oliver, Vanessa. Não sei, você pode levar para a hora do livro, por favor? A minha pergunta, está para ouvir? A pergunta é como é que funciona lá com vocês? Vocês têm um local físico, vocês atendem, vocês apoiam essas famílias, como é que é esse trabalho de vocês? Às vezes eu tenho uma pessoa que tem uma doença rara e a família está patinando no gelo. E não sabe para onde ir. Na verdade, ele tem uma deficiência já, o autismo nível 3, só que aí começou a piorar, e aí tem uma outra deficiência que é rara no mundo, e que junto com o autismo que agregou junto com o autismo dele. E eu acompanho o caso dele, né, na instituição que eu tenho, e nós não estamos mais dando conta dele. Eu queria saber como vocês podem me ajudar. Obrigada, Oliver, pela sua pergunta. Eu não queria me estender muito nos detalhes do nosso trabalho, mas você me deu uma oportunidade. Fica à vontade. Bom, o paciente, para entrar na Casa Hunter, ele recebe um link. Esse link pode ser obtido por telefone, o site da Casa Hunter, o telefone está lá no site, tem um e-mail também. Então, o paciente entrando em contato, ele recebe um link para se cadastrar. A partir do momento que ele se cadastra, a gente faz algumas perguntas iniciais para entender qual é a necessidade principal do paciente. Se ele precisa de um apoio jurídico, a gente tem muito essa solicitação, né? Então aí ele é encaminhado para o setor jurídico. Se ele está querendo informações sobre medicamentos, sobre novas tecnologias, sobre pesquisa, então ele é encaminhado para um outro setor. Se ele precisa de um atendimento médico, nem que seja para um esclarecimento só com um médico, a gente tem um médico geneticista na nossa equipe, né? Então, se ele precisa de um esclarecimento médico, ele vai para um atendimento online de conversa com um médico geneticista. Se ele precisa de uma avaliação multidisciplinar, a gente tem um programa que se chama Programa Day Hunter, eu coordeno esse programa. É um programa que oferece ao paciente com doença rara uma avaliação multidisciplinar. Mas tem como ele passar um dia lá? Não tem? Exato. Então, esse paciente que vai para o programa Day Hunter, ele fica com a gente algumas horas, passando por avaliações. Então, inicialmente a gente faz um contato online para saber qual é a situação do paciente, qual é a necessidade, o que ele já tem de exames, se ele já tem diagnóstico, se ele ainda não tem diagnóstico, se ele vai precisar de auxílio para investigação diagnóstica. Então, aí esse paciente é encaminhado para uma avaliação presencial ou online também. A gente tem trabalhado de forma híbrida. Para o paciente que consegue ir presencialmente é melhor, né? Para aquele que não consegue por questões de saúde ou porque mora muito distante, a gente atende pacientes do Brasil todo, né? Então, o paciente é atendido à distância por todos os profissionais que compõem a equipe multidisciplinar.
né? A gente tem uma equipe de médicos geneticistas, a gente tem a equipe fisioterapeuta, fonoaudiólogo, serviço social, psicólogo. Então, o paciente vai passar por uma avaliação multidisciplinar. Ele passa o dia com a gente, passando por todos os profissionais que ele precisa, e depois ele vai receber, então, orientações, vai receber um laudo sobre a avaliação dele e vai ser orientado nos caminhos que ele deve seguir. Então, a gente não oferece, no programa da Encanto, a gente não oferece a reabilitação. Ah, tá. Certo? Ele passa o dia no tempo. Hã? Ele, tipo, a mãe deixar ele o dia inteiro lá para fazer alguma coisa não existe, né? Não, é para avaliação. Ele passa o dia lá passando por sessões de consultas de avaliação. Então, o objetivo desse programa é a avaliação multidisciplinar e orientação, esclarecimentos e encaminhamento para aquilo que ele precisa realizar em termos de tratamentos, exames, etc. Perfeito, obrigado. Aí, outra coisa importante... Espera só um pouquinho, tem uma filha. Eu só queria complementar que assim, o programa Day Hunter, ele se expandiu para outras cidades brasileiras. Então, começamos em São Paulo, mas agora a gente tem no Rio de Janeiro, em Salvador, Goiânia, Belo Horizonte. São Paulo. Marina. Isso, no microfone, por favor. Bom dia, tudo bom? Eu gostaria de saber duas coisas. Deve estar na programação, né? Mas você representa uma ONG, então, que chama Casa Hunter. Ah, tá certo. E eu gostaria de saber mais sobre essa terapia gênica. A terapia gênica, eu acho que eu não vou conseguir te explicar muitos detalhes, né? Mas ela é um tratamento de modificação dos genes, do DNA do paciente. Entendeu? Então, aquilo que está gerando a doença, se é uma doença genética, ela tem uma origem em uma mutação genética. Tem no DNA dele, na constituição do DNA daquela pessoa, existe um defeitinho, uma mutação, existe uma falta de um cromossomo, alguma mudança, alguma coisa diferente existe naquela estrutura do DNA, né? E a terapia gênica consegue mudar isso, entende? Então, ela tem muito mais possibilidade de atingir uma cura, porque muitas doenças raras não têm cura e não tem tratamento. Né? Então, a gente lida com um tratamento paliativo. A gente oferece para o paciente tratamentos, orientações que vão vão dar ao paciente uma qualidade de vida, mas não curam, né? Porque não tem um remédio, não tem uma coisa que realmente cure aquela doença. E a terapia gênica traz essa possibilidade de tratar a doença lá na origem dela, que é na constituição do DNA. Ficou claro? Saiu agora na mídia, passou até no Fantástico nesse domingo, né? Sobre aquela bióloga que seria. É outra, mas é uma coisa semelhante. Né? A bióloga descobriu lá, eu não sei explicar agora, eu estava sendo falar, e aí ela descobriu uma fórmula, digamos assim, para trazer novamente movimentos para pessoas que tinham rompido aqui perderam os movimentos. E isso é recente, pelo que eu entendi. E essa terapia gênica é uma coisa recente, é antiga, de quando? Eu acho que eu não vou saber te dizer de quando mas é uma proposta recente. No Brasil, super recente. Né? No mundo, né, em outros centros mais desenvolvidos em termos de pesquisa, ela já existe há algum tempo, mas não é uma terapia que está em prática para muitas doenças, não. Ela está, assim, é uma coisa nova no mundo. Não digo nova, mas é uma coisa que não está super avançada no mundo para muitas doenças. Eles já têm a terapia gênica voltada para algumas doenças, né? Mas ainda não muitas. É algo que está ainda em desenvolvimento e pesquisa.
Michele. Fazer uma pergunta. Era só um pouquinho, Michele. Ana, leva o microfone para a Michele, fazendo um favor. Eu posso levar o microfone? Ah, tem não. É aquela ali, a de azul. Bom dia a todos. Eu gostaria de estar fazendo uma pergunta. Como se trata de uma ONG, assim, eu queria saber, em bases de orçamentos, como ela é patrocinada. Vocês têm lucros através do governo, do Estado, ou vocês trabalham de uma forma pessoal para estar tratando os custeios da clínica? Porque tudo quando é passado de raros, é um custeio muito grande. Eu falo isso como conselheiro de saúde e também da forma que os remédios são muito caros. Então, para se tratar de uma ONG, como que funciona os lucros? É uma batalha grande, né? Quer dizer, a ONG é uma ONG, né? É uma empresa, não tem dinheiro próprio, né? Ela recebe patrocínios. Os maiores patrocinadores da Casa Hunter são indústrias farmacêuticas. Tem algum interesse por conta de pesquisas e tudo. Então, são os maiores patrocinadores da Casa Hunter. Não tem ligação com o SUS, a gente não faz parte do SUS. Então, existe um apoio assim, governamental, né? E não conseguimos oferecer exames, medicamentos, né? A gente consegue encaminhar pacientes, a gente consegue parcerias, né? Então, por exemplo, a gente tem que encaminhar paciente para exames que são caros. Encaminha para certo departamento? Isso. E aí a gente tem parcerias com outros serviços, por exemplo, laboratórios, que podem oferecer um exame para o paciente, ou gratuito, ou com desconto, entende? E medicamentos, muitas vezes, o setor jurídico ele vai orientar o paciente a entrar com ações judiciais, porque grande parte dos medicamentos são obtidos dessa forma. Então, a gente orienta o paciente, a gente tenta ajudar, mas a gente não tem como fornecer medicamentos e exames, infelizmente. Bom, eu gostaria de estar parabenizando o seu trabalho. Eu sou moradora da cidade de Jundiaí, represento o PCD municipal e também sou conselheira de saúde lá, dentro do meu município. Parabéns você também. E uma coisa legal, assim, para dizer, é que a Prefeitura de São Paulo doou para a Casa Hunter um terreno na Vila Mariana e a gente tem, por exemplo, um projeto de construção de um hospital dos ratos. Muito legal, muito importante. Aí sim a gente vai poder oferecer um trabalho que pode ter ligação com o SUS, a gente vai poder oferecer exames, cirurgias, tratamentos, é um sonho. Sim, parabéns pelo empenho e pelo esforço de toda a equipe. Que notícia boa. Né? Muito boa. De palmas para Valdirene. Valdirene, Vida de Paulínia. Gostaria de saber se vocês têm algumas patologias que vocês atendem, já tem isso catalogado, ou isso é assim, qualquer doença rara vocês estão atendendo e orientando as pessoas? Porque a gente sabe que as doenças raras é muito grandes, né? E cada diagnóstico é um tipo de atendimento. Eu tenho uma doença rara, tenho uma doença popularmente conhecida como osso de vidro, e a gente vê assim, as orientações para cada patologia é uma, e até para a osteogênese, cada tipo é um atendimento. E é muito diferente de pessoa para pessoa. Você falou aí desse. Eu estava lendo aqui sobre, né? Tem alguma pessoa que já recebeu esse tipo de atendimento aqui? Você sabe disso? Para essa doença que você está falando?
terapia genética. Terapia gênica. No Brasil ainda não. Mas no mundo sim. No mundo sim. Eu estava pensando que eu ia te responder. Então, assim, a definição de doença rara, ela vem da incidência da doença. Né? Então, é uma doença rara, aquela que atinge 65 pessoas em 100 mil indivíduos da população. Então, é isso que define a doença rara, é a incidência dela. Né? Então, se a gente, só que elas são inúmeras, né? Existem de quase 8 mil doenças raras. Né? Então, se a gente pensar em uma doença, ela atinge poucos pacientes. Isso dificulta muito estudos e pesquisas e medicamentos, né? Porque são poucos pacientes, então as pesquisas são muito caras, os medicamentos se tornam muito caros, porque isso tem vendagem, né? Então tudo fica muito caro quando se trata de doença rara. Né? Nós, da Casa Hunter, atendemos qualquer doença rara. Né? Então, o paciente pode chegar com um diagnóstico, com uma hipótese, nosso critério é esse: tem que ter uma doença rara diagnosticada ou uma hipótese diagnóstica. Né? Então, eu chegando na Casa Hunter com um diagnóstico ou uma hipótese, ele vai se tratar. Não importa a idade, a gente tem de bebê a idoso, né? Basta ter a doença rara. Né? E você está certa, assim, são inúmeras doenças, cada uma tem cuidados específicos, né? E por isso é importante a equipe multidisciplinar, né? É importante essa rede de apoio de profissionais da saúde trabalhando com esse paciente, tendo contato entre si. Né? Então, você deve saber disso, né? O paciente com doença rara, o paciente que precisa de vários profissionais, então ele vai tanto da parte médica quanto da parte não médica, vamos dizer, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, então ele vai passando por inúmeros serviços, né? Mas na realidade, eles, na maioria das vezes, são serviços que não têm vínculo um com o outro. Né? Então, os profissionais não se conversam para definir condutas, para conversar sobre o caso. E o que a gente propõe é um modelo de atendimento que tenha essa união, entende? Que tenha uma equipe que esteja junto, atendendo no mesmo serviço, no mesmo local, no mesmo dia, conversando entre si, trocando ideias, definindo condutas entre si e encaminhando o paciente, quando é necessário encaminhar para outro serviço externo, né? Encaminhando o paciente já com um material que possa nortear melhor o que ele precisa, em termos de exames, em termos de tratamento. Oi? Quando ele sai da Casa Hunter, né, que não é da rede pública, né, ele sai com um laudo contendo todas as informações do que ele fez no programa Day Hunter, né, todas as avaliações que ele fez, então tem todos os resultados das avaliações, o que cada profissional de cada área propõe. Né. A gente descreve qual é a doença que ele tem, a gente faz um resumo do que é a doença, porque os profissionais não conhecem, né? E não é culpa de ninguém, não é culpa do profissional, ele não tem informação para isso. Né? Então aí a gente põe nesse laudo também o que é a doença, o que o paciente vai necessitar, o que pode acontecer com o paciente no futuro. Quem é a próxima? Mais alguém? Camila. A Luciana retirou. Você não quer falar? A Camila ainda leva. Bom dia. Uma dúvida sobre o conselho municipal de Cotia. E no caso, lá no conselho, às vezes a gente pode receber pedidos de informações, nesse caso de doenças raras, encaminhar. Como que o nosso conselho pode fazer esse encaminhamento para a associação de vocês? Também pelo link. Né? Então, o link que a pessoa tem, quando abre o site,
Ou quando ela entra em contato com o telefone, ela recebe esse link, ela entra em contato por e-mail, ela também recebe esse link. É um link de cadastro. O cadastro serve não só para o paciente, mas para uma associação, para um profissional, é para entrada em qualquer tipo de atendimento da Casa Hunter. Né? Então, se é, por exemplo, a sua associação, né? E aí, não, você não consegue. Você é de uma associação? Conselho. Você. Bom, seja lá o que for, você precisa encaminhar o paciente, você precisa tirar uma dúvida sobre uma doença. Chegou um paciente com vocês que vocês precisam de esclarecimentos, precisam trocar ideias. Então, também a entrada é pelo link ou por e-mail, e aí a gente vai respondendo aí de acordo com o que for solicitado. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Assim, obrigada. Mais alguém? Fazer alguma pergunta? Aqui é a Rosa, de Araras. Oi, bom dia. Como poderíamos, né, esperar que esse tratamento chegue ao SUS? É uma pergunta bem importante, né? E o que a gente propõe nesse Hunter é um modelo de atendimento que, na nossa visão, não é tão complicado assim, sabe? O que a gente precisa, né? Minimamente? A gente precisa de uma equipe mínima, né? O que a gente considera equipe mínima? Um médico, pelo menos, de preferência um geneticista, que é quem mais está preparado para receber essas doenças. Né? Uma equipe também que tenha um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um neuropsicólogo. É o que a gente considera uma equipe mínima. Se entrar mais gente na equipe, melhor ainda. Se tiver um enfermeiro, um terapeuta ocupacional, perfeito. Né? Mas, minimamente, a gente tem aquela constituição que a gente tem no nosso modelo. Né? O que mais a gente precisa? A gente precisa de um local onde essa equipe esteja junto. Né? Com a possibilidade de olhar o paciente junto, cada um falar o seu olhar, né, as suas impressões sobre o paciente, trocar ideias, construir o caminho, né, das necessidades daquele paciente junto e poder orientar o paciente em conjunto. Né? Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Né? O que a gente precisa vamos supor, uma ideia que eu acho que seria divina é que numa cidade como São Paulo, que é enorme, né, a gente tenha algumas UBSs com uma equipe dessa. Né? No interior, por exemplo, ou em outros estados que tenham cidades pequenas, poderia ter uma UBS que centralizasse esse serviço e abarcasse o atendimento de algumas cidades vizinhas. Eu não vejo dificuldade. Não, mas gostaria de só colocar aqui, eu gostaria de só um minutinho. Eu só quero agradecer. Com certeza estarei indo visitar a casa. Por favor, qualquer um de vocês. Eu acho que é uma abertura para a gente estar conversando e poder ter esse olhar realmente de levar para o gestor, né, o secretário de saúde principalmente, da gente estar conversando como nós poderíamos estar. Seria ótimo. E aí, com certeza, estarei visitando. Muito obrigada. A Casa Hunter, a sede da Casa Hunter, que é a parte administrativa, fica em Moema. Só que dessa sede a gente não pode fazer o atendimento clínico. Então a gente atende em instituições parceiras, que são da saúde também. Em São Paulo, a gente está num instituto que chama ISMD, Instituto Superior de Medicina, que fica na Vila Mariana. Então, eu posso passar o endereço e a gente fica à disposição e feliz com isso. A Val, acho que quer escrever. A Michelle também escreveu? Só para completar o que você está falando, a própria Casa Hunter começou com uma família que
teve essa dificuldade toda, né? A gente sabe que os grupos de doença rara, a maioria se deram pelo mesmo motivo. A dificuldade, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, a minha patologia, por exemplo, né, ela tem vários grupos no estado de São Paulo e outros estados, e as informações vão chegando por eles, orientação. A própria osteogênese, ela tem 8 tipos. Então, cada caso é uma realidade, e acho que a maior dificuldade da doença rara é o diagnóstico, informação e tratamento. Né? Eu acho muito difícil nós tá? A gente vê pelo SUS o nosso acompanhamento como é difícil. Na verdade, quando eu vou no ortopedista, eu acabo orientando ele sobre a minha patologia, o que pode e o que pode. Eu já chego lá falando, olha, eu tenho isso, eu acho que isso, e assim, assim. Então, a pessoa com doença rara, ela acaba orientando também. Eu não vejo, é um sonho, né, da gente ter isso dentro do SUS, e o atendimento no meu município, por exemplo, muito pequeno, dificilmente a gente vai conseguir. Aí a gente tem os lugares que são centros de referência, né? Também, além dessas associações, como a que você está colocando, a gente sabe que existem outras, e os centros de referência, os HC, que atendem as doenças raras, são porta aberta para alguns diagnósticos que já tem aí atendimento. É exatamente isso que você falou, né? Existem inúmeras associações de doenças raras. Praticamente cada doença rara tem uma associação e, em geral, foi criado, como você falou, por uma família que juntou um grupo com a mesma situação, a mesma doença e trabalha em prol daquela doença, né? E aí a Casa Hunter fez uma coisa muito legal. O presidente da Casa Hunter, o Antônio Daher, ele é formado em ciências políticas e ele tem uma visão bacana, diferenciada da política pública de saúde. E o que ele fez? Ele fundou a FEBRARAS. FEBRARAS é a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Então, cada uma dessas associações, elas são muito pequenas, elas são muito enfraquecidas em termos de poder, né, na política pública de saúde, voz, né? Então, mas juntas, nesta federação, que atualmente acho que tem quase 100 associações, vocês fazem parte também? Então, E aí, então, juntas a FEBRARAS, nessa federação, aí a federação tem uma força, ela vai lá em Brasília e briga e faz o que ela tem que fazer com a representação de todas essas associações em conjunto. É uma coisa bem legal. Outra coisa importante que você falou é a questão do diagnóstico. Realmente, uma das maiores dificuldades, né, além de questão de alguns serviços e tal, é o diagnóstico. E por quê? Porque, como elas são, na maior parte, doenças genéticas, né, elas precisam de exames genéticos. Né? No SUS, a gente tem um exame genético, mas parece que o Ministério da Saúde, eu recebi hoje a notícia de que o Ministério da Saúde está liberando um exame que é super importante. Mas até o momento, a gente só tinha o cariótipo, que é um exame importante, mas simples. Ele é o mais básico, ele capta menos doenças. Né? E o exame melhor, que capta mais, é capaz de captar mais doenças, é o Exoma, que é esse exame que parece que o Ministério da Saúde agora está implantando no SUS e vai ser ótimo se isso realmente acontecer. Né? Então, a falta dos exames é que gera o atraso no diagnóstico, o diagnóstico tardio. Como são doenças que muitas vezes têm caráter progressivo, o diagnóstico tardio é terrível, né? Porque enquanto o paciente está esperando para receber o diagnóstico, ele está com a doença dele avançando. Né? Então, essas são conquistas importantes, tomara que aconteça. Michele, você se reinscreveu? Sim. Mais alguém depois da Michele? Tá. Então, você está com o microfone aí? Sim. Tá. Eu queria te fazer uma pergunta.
caso essa equipe consiga essa equipe multifuncional para elaborar pelo SUS, né? Daí, assim, chegando no SUS, a minha dúvida no caso vai ter uma fila de espera para ser atendida pelos municípios, que a fila chamada é a CROSS, né? Por diversas pessoas serem atendidas. E daí vai surgir a fila de espera pelo CROSS, e depois, assim, que surgir, se vocês vão atender só no estado de São Paulo ou vai atender diversas cidades? Porque eu sou de Jundiaí e a Câmara Municipal está lutando favorável contra as doenças raras, até para estar passando informação no meu município. No caso, chegando no SUS, eles vão ser atendidos também. Michele, né? Michele, esse projeto ele não existe. No caso de existir, a minha ideia, a minha sugestão, né, é que em cidades grandes a gente tenha mais de uma UBS com equipe para doenças raras. No interior, se é uma cidade grande como Jundiaí, por exemplo, que tenha uma UBS pelo menos. Em cidades menorzinhas, né, aí elas seriam atendidas num ponto de referência, numa cidade maior, num ponto de referência no interior. Foi isso que as pessoas sofrem muito. E até me referi a essa pergunta, porque onde eu estava palestrando lá na Câmara Municipal, na qual eu fui convidada, então, para mim é um privilégio estar parabenizando os fundadores que fazem melhoria para essas pessoas. Obrigada, Michele. E parabéns também pelo trabalho de vocês, porque é um trabalho conjunto, é um pouquinho de cada um, né? Mais alguém? Não. Então, muito obrigada pela sua presença, foi esclarecedor, né? Porque, sim, muitas dúvidas, né, que nós temos, que nem lá na minha cidade, nós temos 2 irmãozinhos que têm a síndrome de Duchenne, né, e o Elevides está aí para ser aprovado, e enfim. E assim, a gente vê o sofrimento, porque eles são muito pequenos. Um tem 3 para 4 anos e o outro já tem 7. E eles têm um limite de tempo para receber essa medicação. Então, assim, a minha cidade é uma cidade assim, razoável, de 400 mil habitantes, então a cidade inteira está se mobilizando para ajudá-los de alguma forma, assim, para conseguir o dinheiro mesmo, para poder enviá-los, né, para fora do país, para os Estados Unidos, para eles poderem obter essa medicação, porque é uma dose única. Então, eu não sei assim, o que este conselho poderia fazer para estar sensibilizando, né, o governo federal, porque é uma coisa que não depende da nossa esfera estadual, mas eu acho que é super importante esse tipo de diálogo, de conversação para esclarecimentos, né? Eu acho que quanto mais informações a gente tem, mais fácil a gente tem mais munições, mais subsídios para poder cobrar, né, a quem nos é de direito. Mas assim, são todas as doenças raras, elas são, o próprio nome já diz, são via de regra tratamento muito caros, né? Muito caros, medicação muito cara. E assim, sinceramente, eu fico, às vezes eu me pergunto, né, onde que nós vamos parar com essa falta de sensibilidade do nosso governo. Que nem no caso desses 2 meninos aí que eu tenho acompanhado até de perto, porque eles são sobrinhos de uma amiga minha, e assim, quando a gente não tem uma doença rara, assim como quando a gente não tem uma deficiência, a gente acaba não tendo noção da extensão da gravidade, né? E quando a gente está próximo, você passa praticamente a conviver, né? Assim, você acaba ficando muito indignado com o descaso do poder público, de uma forma geral, em relação principalmente à medicação, a tratamento.
Porque, na vida, são 2 crianças, por exemplo, nesse tocante que eu conheço, eu, sinceramente, eu fico assim, muito, até mesmo, como que eu diria, indignada e também muito triste da gente não poder fazer alguma coisa de concreto. Porque que nem são 2 crianças e eles estão lutando contra o tempo para se manterem vivos, né? Então é muito triste mesmo. E a situação, ela deixa de ser só uma situação de saúde e passa a ser uma situação social, né? Porque o que a gente tem, assim, uma história muito recorrente de uma criança que recebeu um diagnóstico, muitas vezes o pai abandona, isso é uma história muito recorrente. Ou mesmo que ele não esteja em casa, o gasto acaba sendo enorme, a mãe não consegue mais trabalhar porque ela tem que cuidar, não tem quem deixe, não tem quem cuide de uma criança com uma doença rara, então ela acaba tendo que deixar de trabalhar, então a questão financeira da família também fica super afetada, fora o emocional, né? Quer dizer, como é que fica para uma mãe ver o filho adoecendo sem poder fazer nada, né? Então é cruel mesmo. Realmente. Pois não. A senhora me permite fazer uma Claro, pergunta claro, dentro da pode vir. colocação que a senhora disse? Peraí. Por gentileza, obrigado. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Marcos, sou de Araras, sou advogado. Dentro do que a senhora explicou para a gente aqui, dos exames que estão feitos na Casa Hunter, há a possibilidade disso ser colocado no SUS desde que a criança nasce, como é feito o teste do pezinho? O teste do pezinho já está aí, ele já está no serviço público, né? O teste básico, o teste do pezinho básico, ele já é instituído há alguns anos, há muitos anos, e só que esse básico ele capta 8 doenças. E agora ele foi expandido, né? Agora existe o teste do pezinho expandido que consegue captar mais de 50 doenças, né? É uma coisa recente, de 2 anos atrás, eu acho, né? E em algumas cidades isso já está acontecendo, né? Ele está no SUS, em algumas cidades, mas não está em todos os estados. Então, alguns estados estão iniciando, alguns não iniciaram, isso está muito diferente de estado para estado. E mesmo nos estados onde o teste pezinho expandido já acontece, ainda precisa de muito ajuste, porque a família ela recebe precocemente, no caso, né? Então fez o teste, conseguiu um diagnóstico precoce, ótimo, muito bom. Mas e agora? O que o SUS vai oferecer para essa família, né? Então é uma estrutura que precisa ser melhorada, quer dizer, não adianta só passar a notícia e não passar mais nada, né? Não oferecer um cuidado completo, né, do paciente. Obrigado. Isso nunca vai acontecer. As 8.000 nunca vai acontecer. Mais alguém? Bom, então realmente nós agradecemos, a atenção da Casa Hunter, ter assim, enviado você para estar aqui, né, explicando para a gente um pouco mais, para a gente estar conhecendo pelo menos um universo que não é comum para todo mundo, é comum para quem tem a doença, para quem não tem, não é. Para mim, embora eu tenha uma deficiência, eu não tenho doença rara, então é difícil, é bem mais complexo. Então, eu acho que essas explanações são excelentes para a gente abrir a nossa visão, né, e tentar acolher a todos, né, todos que se acheguem a nós. Mas agradecemos muito, sua participação, foi muito boa a explanação e o Conselho está à disposição quando vocês quiserem vir, tiverem interesse, até mesmo para a gente fazer alguma parceria, alguma coisa, estamos às ordens, divulgar as campanhas e tal, tá? Eu que agradeço.
oportunidade de falar do nosso trabalho, de falar sobre doenças raras. Quanto mais você falou, o que será que a gente pode fazer, né? Eu acho que é falar, mostrar os casos, olha, esse caso está aqui, olha a dificuldade e tal, para sensibilizar quem toma as decisões, né? Eu acho que é o que a gente consegue fazer realmente. E eu agradeço a oportunidade, também me coloco à disposição, a Casa Hunter se coloca à disposição para participar de tudo que pode contribuir. Muito obrigada. Então, nós temos um convidado que chegou um pouquinho atrasado. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, por favor, se você quiser vir até aqui, que a gente faz a transição. Por favor. Cuidado com o cachorrinho. Essa daí é a conselheira mais querida. Essa é a conselheira mais querida.